Estamos ao vivo? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão conectados com a gente. Imagino que agora poucos amigos ainda. Daqui a pouco vamos aumentando, vamos chegando mais. E a gente vai conversando, vai dando boa noite a todos outras vezes, tá bem? Também estou aqui conectando meus equipamentos, estou vendo aqui já chegamos online. Para bater um papo hoje, conversar um pouco sobre mediunidade, sobre doutrina espírita, nesse centro espírita que hoje estaria lá, Centro Espírita Chico Xavier em Bauru. Que alegria, que gostoso seria poder estar pessoalmente aí com vocês, mas todos nós sabemos, passando por esse período importante de preservação da quarentena, estamos também em casa, né, preservando tudo isso que possa ser feito da melhor maneira, do melhor modo, para que a gente não transmita nenhuma doença, não contamine-se e que sejamos todos saindo dessa situação cada vez melhores. Dá uma boa noite aqui. Aqui estou vendo chegar, ó. Boa noite a Anabel, Amanda, Solange, Marta outra vez, viu? Samir, Carla, Lígia e Marcela, que estão no Chico Xavier. E eu estava aqui dizendo, vou repetir, estou aqui especialmente por um centro espírita que hoje estaria lá fazendo o meu trabalho, Centro Espírita Chico Xavier em Bauru. E de antemão já dou uma boa noite a todos os trabalhadores desta casa, Toninho Vendramini, seu João Previdelo, Dr. William, o presidente da casa, as meninas que já mencionei, mas boa noite a todos, principalmente que frequentam o Chico Xavier, que vão lá tomar o passe, que vão lá ouvir a palestra. Muito bem-vindos, viu? Que a gente possa, através das redes sociais, através da internet, também levar a palavra de Jesus, a palavra espírita, a palavra de amor, de respeito, de bondade, de tranquilidade para nossos corações, nesse dia a dia aí complicado, perturbado, né, da quarentena, do susto que estamos passando por esse coronavírus, que é perigoso sim, mas que vamos vencer, vamos passar por essa fase bem e vamos sair daqui ainda melhores do que chegamos, tá bem? Muito boa noite a todos que estão vendo pela primeira vez agora a nossa página. É uma página amiga, uma página que faz um trabalho onde fala-se sobre ciência, fala-se sobre filosofia, fala-se sobre doutrina espírita. E de uma maneira geral, visa nos fazer filhos melhores, filhos de Deus mais inteligentes, mais amorosos, com mais virtudes, pelo estudo, pela disciplina, pelo esforço diário de todos nós. Somos uma família e você é bem-vindo, tá bem? Então, daqui a pouquinho nós vamos iniciar oficialmente nosso trabalho. Só estou esperando que todos entremos pelo Centro Espírita Chico Xavier em Bauru, ok? O tema que eu vou abordar hoje, pessoal, eu dei esse título Médiuns em Quarentena. Por que eu dei esse título? Porque muito confinado dentro de casa, às vezes a gente começa a ter percepções, ouve umas vozes, ou fica tendo, não alucinações, mas ficando tanto tempo confinado num lugar, pode que a gente comece a perceber algumas coisas. E pode ser um sinal de mediunidade, sinal de percepções do mundo espiritual. E eu gostaria de esclarecer com vocês o que é isso. Se você tem essas percepções, isso é normal, é natural ter, é uma doença, como combater isso, ou deve ser combatido, ou deve ser aceito e desenvolvido. O que Allan Kardec ou nossa doutrina espírita nos diz e quem sabe nos ajuda nesse trabalho. Então, fiquem conosco, sejam bem-vindos, convidam outras pessoas para assistir, compartilhando. É muito interessante esse trabalho, esse estudo. Esse assunto, por exemplo, de mediunidade, médium, toca, afunda todos nós, porque veremos que todos nós, através de alguns exemplos aqui, seremos tocados, seremos assim, puxa, isso aconteceu comigo, eu já passei por isso. Então vamos falar sobre os médiuns em quarentena, os médiuns que não estão trabalhando ativamente num centro espírita, ou aqueles que podem trabalhar e que não trabalhando, estão em casa e agora podem fazer alguma coisa, talvez, dentro de suas casas, tá bem? Como é comum na casa espírita, vamos fazer juntos uma oração, eu vou fazer aqui, que vocês acompanhem as minhas palavras, elevando o pensamento a Jesus, pedindo a Deus a proteção para o nosso estudo, tá bem? Vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de amor infinito, obrigado pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos em seu nome para esse trabalho. Através da internet, vamos falar um pouco sobre mediunidade, sobre médiuns, sobre as percepções de vultos que temos e gostaríamos que o Senhor nos ajudasse, enviasse seus prepostos, nossos anjos da guarda, a ficar conosco, nos instruindo, intuindo também, para que possamos fazer uma palestra bem bonita, bem limpa, clara, e que todos os irmãos conectados em coração, em pensamento, possam colher bons frutos, aprender novas lições, colocar em suas vidas e sermos juntos mais felizes.
Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, anjos da guarda de todos nós, por nos acompanhar nesse trabalho e por ficar aqui conosco mais esse momento. Obrigado, Deus, Pai e Criador, por nos dar a vida e fazer sermos tão felizes. Que assim seja. Então vamos, pessoal, vamos juntos. Convido a todos a ficarmos aqui, ouvindo esse ensino, esse estudo que traz de Allan Kardec. Médium, a palavra médium de cara tem um significado do latim meio, intermediário. Então, se você ouvir, você é médium, o que na verdade ele quer dizer? Quer dizer que você pode estar fazendo um papel de intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico. O mundo físico seria o nosso mundo, o mundo dos encarnados. E o mundo espiritual, o mundo daqueles que já viveram na carne e que estão, nesse momento, desencarnados. Nossos familiares, nossos antepassados, todos os outros espíritos conectados aqui conosco na Terra. Então, mediunidade é a faculdade que explica, ou que estuda, ou que dá o nome a essa possibilidade de comunicação entre o mundo dos espíritos e o nosso mundo físico. Mas será que somos? Será que você é médium? Você que está assistindo? E se você sabe que é médium, da onde que veio essa confirmação? E se você fala, não sou médium, você tem que conceito para dizer que não é médium? Olha pelo livro dos médiums, o livro que Allan Kardec escreveu, o que ele diz ser médium? Médium é todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. É por esse fato médium. Então, todo aquele que sente num grau qualquer. Se ele fala que num grau qualquer, qualquer mínima percepção, uma sensação de alegria de um espírito, uma sensação de tristeza, de medo, ou a percepção de um vulto, mas não passa disso. Já há anos que eu tenho percepções de como se estivesse ouvindo uma voz, ouvisse vultos, mas quando eu corro lá, eu tive muito medo no início, mas parece que só fica nisso. Todo aquele que tem, num grau qualquer, forte ou fraco, a percepção ou a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Então, dessa primeira definição, e eu digo primeira por quê? Porque Kardec nos dará que o médium pode ser analisado por duas definições. Essa é a primeira que ele oferece. Todos nós somos médiuns. Porque todo ser humano, praticamente todo, e vamos já ver o porquê praticamente, tem percepções do mundo espiritual, intuições, recebem conselhos. De quem? De anjos da guarda, de espíritos bondosos que querem nos ajudar, querem nos aconselhar. Siga por este caminho, não vá por ali. Eu pergunto para você que está assistindo, já não aconteceu com você ou com alguém muito próximo, mas tenta ver com você. Aquele dia que você estava num lugar, pensou numa pessoa, lembrou dela e de repente ela liga para você, ou vocês se encontram, ou que você estava fazendo um trabalho e falou, nossa, eu esqueci alguma coisa no fogo, correu para lá e quase que não dá tempo, chegou na hora. Ou um desvio que você fala, hoje eu vou por outro caminho, não sei, me deu vontade, e você vai, e foi ótimo, porque você passaria por um local de risco, onde houve um acidente, onde estaria congestionado e você chegaria atrasado ao trabalho. De onde vêm essas intuições aparentemente tão coincidentes? São influências que nós, encarnados, recebemos dos anjos da guarda, de espíritos que nos querem bem e que querem nos comunicar, querem se comunicar conosco. Nós é que os blindamos muitas vezes, nós é que não queremos ouvi-los. E eu digo a todos vocês, quando você for fazer uma oração, dirija sim ao seu anjo da guarda. Não tem essa conversa não de, eu não mereço, o meu anjo da guarda deve estar esqueceu de mim. Não, pelo contrário. Não coloque os seus sentimentos, as dificuldades que ainda temos, em seres tão elevados. E é lei de Deus que eles cuidem de nós. Mas esse cuidar não é como nós imaginamos, como cuidamos de um recém-nascido, trocar a fralda dele, pôr ele para tomar banho. Não, nós já não somos mais esses. Nós recebemos inspiração, recebemos instrução verbal através de pensamentos para nós agirmos.
Então aí sim eu posso contar com o meu anjo da guarda e posso me chamar médium. Por quê? Porque pela primeira definição aqui de Allan Kardec é todo aquele que num grau qualquer sente a influência dos espíritos. E a influência que eu digo, pessoal, pode ser aquela influência agradável de uma sensação boa, de uma lembrança, de uma intuição para um trabalho, uma decisão que você tomou e que você não estava com aquela resposta no momento. Isso é uma intuição agradável, uma sensação boa, mas pode também ter sensações ruins, de pânico, de medo, de dúvida, de saudade muito intensa, que podem sim ser suas, porém podem também ser de outras pessoas e que são percebidas por você. Por isso que muitas pessoas percebem-se médium quando estão num ambiente e o ambiente as transforma muito. Já não aconteceu de você querer ir num lugar ou com alguém da família, quando chega no lugar não quer entrar, barra na porta ali, fica perturbado, chora muitas vezes que não quer entrar, quer ir embora, e aparentemente não tinha nada de mais, não aconteceu nada. Ou você viu ali dentro, você entrou, ninguém estava explicando por que motivo ela teve aquela reação. Pode ser uma influência espiritual, alguma coisa que ela não quis entrar. E nós não temos como explicar somente pelo lado físico, e sim só o metafísico para esclarecer. Então, todos nós podemos sim nos definir médiums pela percepção de qualquer grau. Porém, nós podemos perceber, e ninguém é bobo para dizer que eu sou o médium, o Chico Xavier também é médium. O Kardec falou que todos somos médiums, então o Chico faz o que eu também poderia fazer. Não, não é bem assim, porque tem uma segunda resposta, uma continuação. Vamos ver. Esta faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Então, não tem alguém que não possa, receber uma comunicação de um anjo da guarda. Não existe alguém que não possa ser influenciado por um obsessor. Todos nós temos essa faculdade. É inerente ao homem, ao ser humano. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. E eu digo que eu acho que essas pessoas próprias que se blindam, elas são tão fechadas, tão talvez materialistas, só acreditando que existe vida na matéria, que você fica tão deslocado do mundo espiritual, tão desconectado, que você não recebe essas comunicações. E não faz o papel de médium, mas porém poderia fazer. Raríssimas são essas pessoas. Pode, pois, agora vem a segunda explicação, Pode, pois, se dizer que todos são mais ou menos médiums, baseado nisso, tá bem? Ficou bem claro, então. Agora sim a segunda resposta. Todavia, usualmente, assim, só se classificam médiums aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. Ele dá uma vírgula e continua. Então muda um pouco o quadro. Para nós espíritas, estudiosos, vamos tentar entender. Se eu estiver numa palestra, agora eu não estou vendo vocês, só estou vendo uma câmera aqui, mas eu perguntar, quem de vocês é médium? Alguém aqui é médium? Levanta a mão. Se vocês forem responder pela primeira definição, todo mundo tem que levantar a mão, todo o salão. Tá, mas não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer pela segunda definição de Allan Kardec, que ele começa dizendo assim, todavia, usualmente, vamos chamar de médium assim, só se classificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada. Então eu perguntaria uma segunda vez, pessoal, quem aqui tem a faculdade mediúnica bem caracterizada? Aí eu estou dizendo, não é só a influência de que alguma coisa está acontecendo no fogão, ou vá por esse caminho, ou uma influência aqui ou ali. É aquela mediunidade como, por exemplo, do Chico, como a do Divaldo, como algumas pessoas que nós conhecemos que conseguem fazer psicografias, recebem informações que elas não podem dizer que são delas porque não tinham conhecimento daquilo. Então Kardec diz que essa segunda definição, que devemos chamar de médiuns, é esses que têm bem caracterizada a faculdade mediúnica e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. O que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva.
É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira para todas as pessoas. Então, se você é uma pessoa que tem um irmão médium, e o irmão é trabalhador, ele é trabalhador como médium, ele se conhece médium, ele sabe o que ele sentiu no começo, ele pode te ajudar. Ele pode dizer como foi o dele, como foi a percepção, as facilidades que ele teve. Mas não dá para dizer que vai ser igual para você. E se vai acontecer com você. Por quê? Porque pode que você tenha somente aquela primeira definição, uma sensibilidade bem simplesinha, um grau bem leve, que percebe anjo da guarda, que percebe obsessor, mas sempre assim se confunde se é a própria ideia, mas você pode ter também uma segunda, porém diferente da dele. Ele pode ser um médium de psicografia e você é um médium de psicofonia ou um médium de vidência, que é um outro tipo de mediunidade, que também há variações de tipo de mediunidade dentro da própria classificação de mediunidade que Kardec nos dá. Geralmente os médios têm uma aptidão especial para uns fenômenos desta ou daquela ordem, de onde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. E aí ele vai dizer as principais, mas que não vem ao caso, não precisamos nos aprofundar aqui. Então ficou bem claro, pessoal. Todos nós, seres humanos, temos uma faculdade, a faculdade mediúnica. Todos nós podemos ser chamados de médiuns, se caracterizados naquela definição abrangente, a definição, o conceito lato de mediunidade, o conceito de que traz para nós que todo mundo tem a possibilidade de receber uma informação aqui ou ali do seu anjo da guarda, ou também do seu espírito obsessor, ou de qualquer espírito, não anjo da guarda ou não obsessor, que fica ali perambulando e por acaso passou uma sensação, passou um pensamento para a gente. Nessa classificação, lato, que não é restrita, todos somos médiuns. Mas, diz Allan Kardec, vamos combinar que médium, pela palavra mesmo, somente se classificam aqueles que têm uma faculdade mediúnica bem caracterizada. Aquela faculdade que você percebe que ele sente mesmo. Ele pega uma caneta e escreve, ele dá psicofonia, ele tem evidência, ele descreve o que está vendo. Estes sim seriam os médiuns ostensivos, apesar de a palavra ostensiva não aparecer por aqui. Em todo caso, nós podemos entender que temos essas duas definições. E na nossa casa, o que fazer? Será que eu estou com loucura? O que eu estou tendo na cabeça para ver isso? Será que é normal? Tem mediunidade, pessoal, vem muito anterior à doutrina espírita, muito anterior a qualquer religião. A mediunidade é inerente ao homem. Então, desde que surgiu o homem, surgiu a mediunidade, surgiu essa característica. Porém, temos que usar com responsabilidade. Vejam bem um exemplo. A faculdade mediúnica é um sentido que nós temos como a visão, como a audição, como o olfato, como o paladar, como o tato. Nós percebemos o mundo através desses 5 sentidos, e se eu quiser colocar o 6º sentido, eu posso colocar a mediunidade, porque percebo um mundo espiritual. Mas as minhas papilas, por exemplo, os meus olhos, os meus ouvidos, quando eu nasci, não estavam treinados. Eles não estavam desenvolvidos como estão hoje para sentir um gosto, para ouvir e distinguir um som, para focar a minha visão. A criança, por exemplo, recém-nascida, ela começa a sorrir depois de um certo tempo, melhor ou pelo menos mais, quando ela começa a conseguir focar o que ela está enxergando. Ela vê a mamãe e o papai, que é o rosto mais conhecido porque a vê todos os dias, ela começa a sorrir mais velhinha um pouco, com 2, 3 meses, sei lá, porque ela está conseguindo focar. Ou seja, os músculos dos olhos estão adaptando essa faculdade dela da visão. Quando você vai fazer uma degustação de vinhos, ou vai provar um sabor de um especialista que tenha a papila gustativa treinada, ele prova e fala, ó, perceba que este vinho ou essa bebida qualquer tem um paladar mais amadeirado, ou ela é mais ácida um pouco, e você experimenta lá e depois compara com outro e não percebe muito bem, não. Você não está treinada.
Você tem as papilas que ele também tem. Você tem o mesmo sentido do paladar. Por que ele está percebendo e você não está? Ele está treinado. Ele desenvolveu esta habilidade. Mas ele não criou o sentido. Entendemos o que é isso? Mediunidade, ela está lá. Eu posso desenvolvê-la, mas eu não posso criar. Se eu tenho uma mediunidade já de efeito bem ostensivo, ela pode estar desgovernada. Eu escuto um monte de voz, eu tenho umas visões. Espera um pouquinho, vamos estudar? Vamos colocar isto em ordem? Vamos entender o que é seu, o que é da tua cabeça, o que se é esquizofrenia ou não é, o que pode estar acontecendo com a gente, e aí a gente entenderá melhor e saberá disciplinar, estudar, desenvolver, pôr em prática. Isso é muito importante. Isso é a faculdade mediúnica desenvolvendo, estudando. É eu ouvir um som do piano e diferenciar do som do violão. É eu ouvir um acorde e dizer se é um acorde maior ou menor. É eu perceber quais as qualidades daquele som, quais as diferenças. Eu estou treinando as minhas faculdades. Isso é desenvolvimento, isso é educação, pessoal. E a educação mediúnica é algo muitíssimo importante. E é sagrado, e nós temos que conseguir cada vez mais trabalhar no bem com Jesus no uso da nossa mediunidade. Tá bem? Olha que pergunta interessante, que às vezes muitas religiões, ou até muitas pessoas em desconhecimento, colocam a gente numa situação de estarmos doentes, ou confundem que toda mediunidade tem que ser tratada pelo psiquiatra. Não, nem sempre. Se for uma mediunidade legítima, ostensiva, o psiquiatra não pode ajudar nada, a menos que o psiquiatra indique um centro espírita. Agora, se for uma esquizofrenia, um centro espírita também não pode ajudar nada, a menos que um médium lá indique ele um psiquiatra. Nós temos que saber estudar, diferenciar e ajudar as pessoas. Existem de tudo para nós estudarmos e justamente diferenciar. Como que o médium sabe se é sarampo ou se é catapora? Ou se é rubéola? 3 doenças parecidas. Ele tem que estudar, ver características de cada uma e atuar de direito em cada uma. Assim que Deus quer que saibamos ser filhos, ser inteligentes e desenvolver. Então ele fez uma pergunta assim, ó. Será a faculdade mediúnica indício de um estado patológico qualquer ou de um estado simplesmente anômalo, anormal? Ele fala assim, anômalo, anormal, incomum às vezes, porém patológico não. Então a resposta que Kardec faz no livro dos médiuns, agora no item 221, e se você quiser depois consultar, eu disse na anterior, o item 159, você pode pegar o livro dos médiuns e procurar direto o número 159. Kardec faz uma numeração contínua, então não é no parágrafo tal item número 159, porque tem outro item 159 que se repete no livro. Não, não. O item 159 é o item 159 daquele livro. O 221 não se repete, é contínuo, tá bem? Esse é o 221. Então ele perguntou se uma pessoa que está apresentando mediunidade ostensiva, aquela segunda definição, se ele por acaso é louco, ou ele fala que não tem nada a ver com patologia alguma, não tem nada a ver com doença. Há médiuns de saúde robusta, e há mesmo. Eu conheço no Chico Xavier vários médiuns de saúde robusta. E eu não digo saúde física somente. Pode ser a saúde física, mas principalmente saúde mental robusta. Tem equilíbrio nos conselhos, equilíbrio no lar, é um ótimo pai, ótima mãe, ótimo filho. Não tem nada, trabalhador disciplinado. Saúde robusta. Os doentes, se são, o são por outra causa. Olha que resposta clara, definida para nós. Se você tem mediunidade, não tenha vergonha não. E mesmo que fosse doença, não tem que ter vergonha de ter doença, mas não tem nada a ver com doença. Você não é doente. Você tem uma faculdade, é como se você se enxergasse coisas numa terra de cegos, é como se você ouvisse coisas numa terra de surdos, e você está falando que está ouvindo um barulho, e ninguém nem sabe o que é barulho, porque ninguém escuta nada, e vão te colocar como louca. Não, ele diz, não tem nada a ver com patologia, não tem nada a ver com loucura. Há médiuns que são muito saudáveis e há pessoas que não são médiuns que são muito doentes.
E se são doentes, alguns médicos que eu conheço doentes, mentais ou físicas, são por outra causa. Não tem nada a ver, nada relacionado à mediunidade. Tá bem? Ele fez uma pergunta também sábia na sequência. O exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga? Ele perguntou fadiga, ele não perguntou se pode causar loucura. O exercício muito prolongado de qualquer trabalho, qualquer faculdade, acarreta fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Ela necessariamente ocasiona um dispêndio de fluido que traz a fadiga, mas que se repara com o repouso. Beleza. Então, a faculdade mediúnica causa uma fadiga, e ele pergunta, a ponto de um dia, sei lá, prejudicar o médium, o corpo físico? Não, como outro trabalho qualquer. A de efeito físico, eles ainda explicam, causa mais fadiga que o normal. É como se eu falasse, você vai treinar o que na academia hoje? Eu dou um exemplo de academia porque eu entendo muito de academia. Vocês sabem que eu sou um frequentador nada de academia, né? Então eu falo, hoje eu vou treinar a perna. Nossa, vai treinar a perna, hoje vai ser fogo, hein? Por quê? Porque o exercício de perna é um exercício mais difícil, é um músculo maior, exige mais. Hoje eu vou treinar bíceps, sei lá. Um músculo menor, é menos fatigante. Então, como outro exercício qualquer, como outro trabalho qualquer, a mediunidade traz fadiga. Mas o repouso está aí para refazer nossas energias físicas e a mediunidade está incluída nessa renovação com o repouso. Tranquilo. Ele faz uma pergunta. Se vai dar tempo, o tempo voa com a gente aqui, pelo amor de Deus. Haverá pessoas que para quem exercício seja inconveniente? Haverá pessoas que o exercício da mediunidade é mais inconveniente do que para outras? Ou seja, tem gente que não pode fazer mediunidade. Já eu disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Do mesmo modo que tem pessoas que não podem fazer certos exercícios físicos. O médico fala, você não pode fazer caminhada, ou você não pode fazer tanto assim, você não pode ter emoções fortes. E outras pessoas podem, é o corpo físico de cada um. Veja que não dá para classificar a mediunidade como algo que faz mal à saúde. Não. A mediunidade praticada com lógica, ou quem tem mediunidade, com disciplina, com ordem, nenhum mal faz ao médium. E se você é médium, tem um motivo para ser, viu? Isso que é importante você entender. Não lhe foi dado, consentido, ou até atendido a um pedido seu ter esse dom, essa capacidade ostensiva de percepção do mundo espiritual, para não fazer nada agora. E esse nada é simplesmente nada. Não quer ouvir, não quer falar, não quer ir no centro, não quer ajudar, cruza os braços, reza para Deus. Isso não está certo. É como você poder ajudar, ter uma habilidade que ninguém tem, e não quer ajudar a família espiritual e a família encarnada que somos seus irmãos. Tem que trabalhar. Mas tem o teu livre-arbítrio também, tá bom? Aí ele diz, há pessoas relativamente as quais se devem evitar todas as causas de sobreexcitação. E o exercício da mediunidade é uma delas. É verdade, acabamos de dizer. Tem pessoas que, se você sobreexcitar ela fica muito brava, ela fica muito nervosa, ou o coração dela sobe a pressão muito rápido. Então, para essas pessoas é bom evitar até filmes de terror, ou evitar um outro tipo de bebida, qualquer coisa, é de pessoa para pessoa. Agora, Kardec fez uma pergunta importante, pessoal. Eu gostaria muito que vocês prestassem bem atenção e ouvissem com a gente. A mediunidade pode produzir a loucura? Olha que pergunta bacana. Se você começar a fazer mediunidade ou trabalhar mediunidade, desenvolvendo esse dom, essa faculdade que você tem, pode ficar louco? De tanto espírito que você recebe, que tanta loucura que eles falam ou que se sente. Kardec perguntou. A resposta: não. Não pode. Ou pelo menos, não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso, em virtude de fraqueza cerebral. Quando você tem uma pessoa saudável e que nela não tem problema, vou ficar aqui para sair de cima do Chico Xavier aí.
Quando não tem nenhuma predisposição orgânica naquele corpo para uma doença, ele não produzirá aquela doença desenvolvendo a mediunidade. Não tem perigo. Agora, a mediunidade, ela sobrecita, a mediunidade lhe traz sensações fortes, a mediunidade exige disciplina, e isto pode, como outras formas de também sobrecitar, exigir da gente, causar algum problema em quem tem um organismo com predisposição. Mas não dá para dizer que foi culpa da mediunidade. Não, isso não dá. Porque muitas pessoas desenvolvem também sem ter a mediunidade. E isto é um fato observado, tá bem? Então ele diz, ó, não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso, em virtude da fraqueza cerebral, tá bom? Como também agora me ocorreu no uso de drogas. Por exemplo, fumar maconha estimula muito ou facilita muito a esquizofrenia, mas a quem tem a predisposição. Não é que todos os que fumam maconha ou que fumaram por um tempo terão esquizofrenia. Não. Muitos que fumam maconha, que consomem a droga, não terão esquizofrenia. E muitos têm a esquizofrenia sem ter usado maconha. Mas quando a pessoa tem a predisposição e usou a droga, notou-se cientificamente que ela potencializa, ela favorece a esquizofrenia. Então, é essa a situação. Se a mediunidade também estimular a esquizofrenia, e é pesquisa que se pode fazer, estudar, analisar, ela vai fazer como a maconha. Ah, então não é bom fazer mediunidade. Pelo contrário. A mediunidade com disciplina, com ordem, com respeito, só fará bem, só livrará muito das nossas dívidas que nós temos. Tá bem? Então, ele continua. A mediunidade não produzirá a loucura, quando esta já não exista em germe. Porém, existindo este, o bom senso está a dizer que se deve usar com cautela, sob todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial. Mas eu digo, sob todos os pontos de vista, cautela, não só com mediunidade, com qualquer coisa que possa prejudicar aquela criança, aquele menino ou aquela pessoa, no quesito saúde dele em primeiro lugar. Tá bem? É importantíssimo. Olha uma história que eu vou contar que aconteceu com o filho do Dr. Bezerra de Menezes. Está no livro Loucura sobre um Novo Prisma. Foi contado que um obsessor muito severo, querendo atingir o Dr. Bezerra de Menezes, querendo prejudicá-lo, como o Divaldo também teve esses obsessores, que ficou 40 anos perturbando, até foi mostrado no filme do Divaldo. O Dr. Bezerra teve um obsessor, mas o Dr. Bezerra de Menezes era muito amoroso, um osso duro de roer no bom sentido. Não cedia às provocações, ele não atendia aos convites equivocados do irmão obsessor. E então esse obsessor viu que era infrutífero a continuação, mas ele começou a perceber que ele poderia atacar um menino e atacou o filho do Dr. Bezerra. E começou a fazer obsessão no filho do Dr. Bezerra por causa do Dr. Bezerra. Para atingir ao pai, foram no filho. E foram muitos anos de ataque nesse menino, nessa criança. E após longos anos de dedicação do Dr. Bezerra, de amor ao filho e também ao espírito obsessor, o obsessor foi embora, ele acabou deixando. Mas ele diz uma coisa, ele fala que o menino não ia ficar mais normal depois daquele ataque, ele ia ficar com algumas sequelas. Aqui diz assim, ó: vendo a bondade do Dr. Bezerra, com o filho, com o obsessor, então o obsessor deixa o menino em paz, mas avisa, lamentavelmente, por ter ficado tantos anos linkado ao menino, ele irá parar de ter crises, que ele tinha muita crise quando o obsessor estava ali, muito sensível nele, mas ele irá ficar com uma certa dificuldade, que é chamada de defeito esquizofrênico. Então veja, esse menino teve uma sequela, porque ele tinha uma predisposição. Mas o mesmo espírito obsessor, se fizesse o mesmo trabalho em todos os filhos do Dr. Bezerra, ou em todos os seres humanos possíveis que ele conseguisse, todos teriam aquela sequela? Não, não. Muitos não teriam. Provavelmente, talvez só o menininho teria. Um ou outro tem a mesma sequela, a mesma condição ruim. E é muito importante entender e confiar nisso. Agora, uma coisa que eu acho que vai interessar a todos, a mediunidade em criança.
Nós temos crianças em casa, as crianças têm umas percepções que às vezes até a gente não entende, não sabe explicar, ou fica assustado. O que fazer? Eles podem dar comunicação, que idade que é conveniente ter mediunidade ou deixar que vá num centro espírita, desenvolver. Nós sabemos que dirigir um carro com 18, votar acho que com 16. Com quantos anos que a gente pode levar uma criança para o trabalho mediúnico? Olha a pergunta. Haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? Resposta. Certamente, e sustento mesmo que é muito perigoso, pois que esses organismos débeis e delicados sofreriam por esta forma grandes abalos e as respectivas imaginações excessivas de sobreexcitação. Pensem bem, pessoal, vamos imaginar. Quando você põe uma criança para o trabalho mediúnico, você pode pôr ela em exposição a um irmão obsessor que pode mostrar imagens para ela de extrema violência, de pornografia, coisas feias, que na cabecinha dele ainda é muito pequena, muita informação, vai prejudicá-lo. Então é a orientação superior que as nossas crianças sejam preservadas no quesito mediunidade. Não é bom, é como dirigir, é como falar de relação sexual para a criança até uma certa idade. Maior um pouquinho, nós podemos começar a dar lampejos de um certo pensamento, até que na idade correta abrimos o jogo e podemos dizer o que é uma vida adulta. Porém, mediunidade, então, em criança é perigoso, porque a mente delas não está preparada para receber vilões, às vezes, do espírito. Imaginemos no mundo físico. Você deixa seu filho ir sozinho com um estranho num parque de diversões? Se deixa seu filho sozinho à mercê de um estranho num lugar qualquer? Você não deixa, então. Por quê? Porque esse estranho pode fazer ele assistir coisas que você não quer, abusar dele, fazer coisas que não era para a idade. Agora, com quem você confia, com quem você tem certeza, não teria problema. Mas como confiar no quesito mediunidade em quem está ali? Como confiar que eu posso entregar meu filho, minha filha, jovenzinhos ainda, sei lá, 8 anos, 10, 6, 5, aí está muito pequeno, mas como posso saber? Não tendo como saber, vamos preservar. Não tem nenhum problema. Ele pode esperar a idade certa, na hora certa, que vier a intuição, que vier o desejo, que começar a florar, isso pode variar muito do ano certo para cada um na mediunidade, ele procura o centro, ou procura o que ele achar melhor fazer, tá bem? Então o Kardec vai continuar, ó. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias, ou, quando nada, não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Como nós fazemos para os nossos filhinhos. A gente não fala para ele que o remédio tem que ser tomado só na hora certa, não pode tomar aquilo o papai vai pôr aqui no alto, não pode brincar, ó, aqui não pode isso, a internet você não pode ficar até tal hora, não pode... É isso, nós temos que ser cautelosos com eles, colocá-los numa condição que os ajude. E nós estamos em quarentena, pessoal, está acontecendo muito isso agora. Nós estamos em nossas casas, às vezes, vulneráveis, quando que era para estar blindado. Nossa casa era para ser um quartel-general do amor, de proteção espiritual, por causa do evangelho no lar, por causa da nossa vibração. Mas quando às vezes não é. E está aquele clima, aquele inferno astral, há médios ali com uma facilidade de captar coisas. E os espíritos inteligentes morando na nossa casa há muito tempo, vão para cima da gente. Então, muito cuidado com isso, em expor nossas crianças nesse sentido. Tá bem? Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias. Eu acho que é normal, uma criança não vai pedir: papai, me leva no centro que eu quero dar uma bela de uma comunicação hoje, hein? Hoje vou dar uma psicografia. Acho que tem poucos fãs do Chico Xavier nessa idade. Mas olha só o que Kardec, insistindo, pode ser que atinja algumas pessoas aqui que já até estão querendo perguntar isso. Há, no entanto, diz Allan Kardec, crianças que são médiums naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita. Lembra que na época dele, 2 crianças, 2 meninas, ajudaram ele na codificação espírita. 2 meninas ali escreviam, eram médiums maravilhosas.
e eram outras de efeito físico, quando elas simplesmente se aproximavam das mãozinhas, como se estivesse dando passe numa cesta onde colocavam um lápis, e o lápis escrevia. Ou seja, está perguntando sobre essas crianças, e de hoje em dia também. Há, no entanto, crianças que são médiums naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita, ou de visões. Apresenta isso o mesmo inconveniente? Então ele diferenciou, na maioria, na grande maioria, não convém levar. Vamos deixar quieto. O Henrique, meu filho, vai no centro espírita comigo, no departamento da palestra. Ele fica perto do papai. Ele fica ali ouvindo a palestra. Às vezes ele fica ali pertinho de mim um pouco. Brinca um pouquinho com a criançada. Prefere ficar mais perto de mim. E vamos embora. Toma um passe quando quer, ou quando eu tomo. Mas quando entra em reunião mediúnica, ele não vai. Ele é o único dia que eu falo: ei, terça-feira, papai tem reunião mediúnica. Hoje você não pode ir. Mas papai, eu quero ir. Quando você for maior, lá é uma reunião só de gente grande, só de adultos, e que você não pode ir. Não levo ainda. E também porque ele não apresentou nenhuma facilidade no trabalho mediúnico. Ele não me deu a predisposição mediúnica, nem antes dos 7 anos. Aí a resposta então é essa. Mas na minoria, então, quando as crianças apresentam naturalmente a faculdade mediúnica, o que o senhor diz? O que vocês dizem? Aí eles respondem que apresenta o mesmo inconveniente, aí a resposta é diferente. Eles falam não. Quando numa criança a faculdade se mostra espontânea, é que está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso. Então ela já foi treinada. Essa criança ela já veio meio que preparadinha para ser médium. Na reencarnação ninguém erra de endereço. Ela já nasceu pronta para receber a mediunidade desde cedo, como é o caso do Chico Xavier, como é o caso do Divaldo. Crianças pequenininhas já dando grandes psicografias. Mas aí não tem problema. São seres ímpares, eles foram colocados ali para isso. Nesse caso, tudo bem. É que está na sua natureza essa constituição. O mesmo não acontece quando é provocada e sobrecitada a mediunidade numa criança. Vamos imaginar que eu tivesse um sonho que o Henrique fosse um grande médium, que tivesse nascendo aí um outro Divaldinho, um Chiquinho Xavierzinho, e eu doido para que ele seja, levo lá, vai Henrique, se concentra, fico tentando, olha, fecha os olhos, vamos pessoal, ajudem ele. Eu poderia sobrecitar, prejudicar muito o Henrique. Então, sabendo disso, jamais faria. Tive muita vontade de fazer, confesso, mas não fiz não. Aí, então ele diz assim, nota que a criança que tem visões, geralmente, não se impressiona com as visões que tem, que lhe parecem coisa naturalíssima, a que dá muito pouca atenção e quase sempre esquece. Mais tarde, o fato lhe volta à memória e ela o explica facilmente, se conhecer o Espiritismo. Olha só uma coisa então, pessoal, um conselho para nós pais e orientação para bem agir com nossos filhos. Se você tem uma criança com menos de 7 anos de idade e ela está vendo um amiguinho espiritual, ela está vendo uma pessoa, um amigo, ela está descrevendo alguém, não tem problema. Deixa que ela veja, deixa que ela brinca. Pode conversar? Pode. Pode dormir na cama junto? Pode. Pode fazer tarefa junto? Pode. Ah, mas ela está falando para eu ir na escola. Mas ela não manda aqui. Quem manda é o papai e a mamãe. Ela está falando para eu não escovar o dente. Ela não precisa escovar o dela se ela não quiser, mas você, quem manda, é o papai e a mamãe, você vai escovar o seu dente. Isso que você tem que ter certeza. Porque este espírito, que provavelmente seja um espírito que ele está vendo, se for um espírito anjo da guarda, que normalmente é alguém que, já que a criança tem mediunidade, se aparece, se mostra como outra criança, a criança gosta de criança, se mostra de um jeito que ele não vai estranhar, um homem barbudo, um homem adulto, ou uma mulher grande aqui perto de mim. Não, ele é mais fácil que seja uma criança. Então, quase sempre a criancinha vê outra criança. Se for um anjo da guarda, veja bem, não vai mandar não escovar o dente. Não vai mandar não ir para a escola. Não vai falar para não fazer tarefa. Então, essas mensagens que desobedecem, desacatam ordens do papai e da mamãe, não poderia ser vinda de um espírito nobre, um espírito elevado. Se veio de 2 pessoas, ou da própria criança que está malandrinha, já sacando que você está gostando muito da mediunidade dela, e que o fato dela falar
coisas que ninguém vê, dá um crédito para ela porque você está já sobrecitando, você está todo orgulhoso, ela vai te manipular se você bobear, ou de um espírito obsessor, um espírito que está querendo prejudicar a família. Então você não acate a nenhuma ordem daquele jeito, tá bom? Agora, não tem perigo dessa criatura fazer nada, esse espírito que está ali não vai pôr fogo na tua casa, é um dos muitos espíritos que frequentam a tua casa, que estão perto, que andam pela rua, igual todos os outros. Eles não têm mais corpo físico, eles não podem fazer nada a não ser influenciar mentalmente. Ah, mas e se tiver um mero efeito físico ali? Aí não precisa fazer nada. O espírito faz o que ele bem entender, desde que exista um médium de efeito físico. E graças a Deus tem bem poucos médiums de efeito físico, tá bom? Então, a resposta é essa. A criança para naturalmente de falar disso. E se você perceber que um dia a criança saíram de viagem, a vovó está aqui com a gente, nenhum problema, faça uma oração, tenha o seu coração agradecido, se realmente ela estava ali visitando vocês, a mamãe que desencarnou, a avó, um vô, que bom, nós estamos muito felizes, mas nós não vamos poder mais nos comunicar agora, porque estamos em viagem, há uma separação, uma barreira física dos encarnados para os desencarnados, e mentalmente encaminhe. Se isso persistir, se isso ficar muito corriqueiro, oração, leva a criança para tomar um passe, faça bastante oração, mas também vale missa, também vale culto evangélico, é amor que está contando, tá, pessoal? Orientação, mas nunca, nunca, jamais fale para a criança, ai, você está vendo a avó aí? Ou você está vendo aquele menino? Aí pergunta para ele tal coisa, aí pergunta se fulano de tal vai vir aqui em casa hoje, aí pergunta se aquela pessoa quer namorar comigo, aí pergunta, não use isso errado, foi isso que Moisés proibiu naquela época, proibido indagar os mortos, proibido ficar tirando essas dúvidas, essas curiosidades que nós queremos saber e que não é para saber, não interessa, nós que temos que tomar as rédeas da vida material como nós queremos, tá bem? Kardec é muito professor mesmo, ele perguntou, em que idade se pode ocupar sem inconvenientes da mediunidade? Já sabemos que criança não convém, a menos que esteja ali, tem alguma idade definida para isso? Não há idade precisa, tudo dependendo inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos a quem tal coisa afetará menos do que a alguns adultos. Falo da mediunidade em geral, porém, há de efeitos físicos, que é mais fatigante, que ele já falou, para o corpo. A da escrita tem outro inconveniente. E aí ele vai explicando uma série de coisas importantes. Deixa eu ver se eu acho que é uma parte aqui, ó. Derivada da inexperiência da criança. A criança não sabe escrever, então seria inconveniente tentar a psicografia com ela. Dado o caso de que ela querer entregar-se a sós, ao exercício da sua faculdade e fazer disso um brinquedo. Porque realmente aqui é o médiuns em quarentena. Se você tem um trabalho mediúnico, já no seu centro espírita, uma hora marcada, se você estava produzindo bastante lá, eu acho que até que não seria inconveniente, porque você tendo o seu coração, a sua fé em Deus, a sua disciplina, o domínio que você sabe que o médium tem sobre o corpo, você pode continuar na sua casa, se estiver num trabalho, na escrita de um livro, disciplinado, continuar com respeito, com hora marcada, com dia certo para sentar ali, daquele horário a aquele horário, não atrapalha a rotina da família, não prejudica nada, você pode fazer, pode trabalhar. Mas fazer disso uma brincadeira, sentar lá com a brincadeira do copo, ou vamos ver se vem alguma coisa, desorganizadamente, com desrespeito, não é brincadeira, não pode fazer. E criança costuma fazer das coisas brincadeiras. Eles não têm muita noção. Então nós não devemos fazer isso como brincadeira e nem permitir que eles encarem assim, tá bem? Ainda nas condições mais favoráveis, é de se desejar que uma criança dotada de faculdade mediúnica somente exercite sob a vigilância de pessoas experientes no assunto, que lhe ensinem pelo exemplo o respeito devido às almas dos que viveram no mundo. Por aí se vê que a questão de idade está subordinada às circunstâncias de temperamento como de caráter.
Todavia, o que ressalta com clareza das respostas acima é que não se deve forçar o desenvolvimento das faculdades na criança, quando não é espontânea, e que em todos os casos se deve proceder com grande circunspecção, não convindo nem excitá-las, nem animá-las em pessoas débeis. Do seu exercício, cumpre afastar por todos os meios possíveis as que apresentem sintomas, ainda que mínimos, de excentricidade nas ideias ou de enfraquecimento das faculdades mentais, porquanto, nessas pessoas, há predisposição evidente para a loucura, que se pode manifestar por efeito de qualquer sobreexcitação. Então, na nossa casa, pessoal, já que estamos todos em quarentena, muitas coisas podem começar a acontecer, coisas que saímos da rotina. Por isso é muito bom estabelecer uma rotina. Mesmo dentro de casa, estabeleça uma rotina. Ó, eu vou acordar às 8 da manhã, eu vou fazer meu café da manhã, lá por 8h30 eu já estou de café tomado, estou me alimentado. Faço as minhas higienes pessoal, tomo meu banho, lá por 9 horas. Aí eu vou fazer uma leitura, ou eu vou fazer um curso online, eu vou assistir uma palestra no YouTube, eu vou fazer alguma coisa das 9 às 10. Beleza, das 9 às 10 eu termino, eu vou preparar o meu almoço, eu vou cuidar agora de alguma coisa na minha casa. Invente algo. Aí eu vou conversar sobre algum assunto com uma pessoa. Eu não posso visitar ninguém. Você vai procurar o que fazer dentro da sua casa. Eu vou fazer meditação. Você tem que encontrar. Não é possível que a gente dentro de casa não consiga ter paz. Não é possível que a gente não está nem com 60 dias de quarentena, já está tendo conflitos existenciais. Não é possível uma coisa dessa. É possível porque tem gente que está tendo, mas nós temos que nos cuidar disso. Nós temos que falar, poxa vida, eu estou muito grato a Deus por ter uma casa para morar, por estar aqui com a minha família, ou que seja sozinho, e ter a mente voltada para um estudo, para fazer isso, para fazer aquilo. É muito importante. Então, crie uma rotina para você. E esta rotina lhe ajudará a estar focado nesse trabalho, vai afastar pensamento bobo, não fica com a mente vazia. A mente vazia é oficina de trabalho ruim, oficina de influenciações negativas. Então, foque-se, desenvolva, faça um curso de idioma. Tem um monte de oferecimentos gratuitos online. Tem plataformas que fazem que vocês possam entrar e formar grupos e fazer grupos de discussões. Eu tenho feito isso com a turma que era minha reunião mediúnica, sempre no mesmo horário, fazemos oração, fazemos um estudo do Emmanuel. É muito saudável, é muito possível fazer isso. Entendeu, pessoal? Como é que nós podemos tratar uma pessoa? Se você tiver com uma criança assim, uma pessoa está muito atacada violentamente por espíritos, ou por uma esquizofrenia, ou por algo, e você não está conseguindo se identificar. Tem um pensamento de Hipócrates que é primum non nocere, que significa primeiro não prejudica, não vai atrapalhar a vida dela ainda mais. Se você não sabe o que é, não fala bobagem. Não vai falando que é mediunidade, não vai falando que é esquizofrenia, não vai acusando, não vai apontando o dedo, não vai comparando com ninguém. Não dá para saber. Cada um tem uma história, e cada um uma história rica, muito importante que seja analisada por vários profissionais. E aí juntos vocês tomam uma decisão. E você como mãe, você como pai, é que vão tomar a decisão por eles. O médico vai dar só a opinião dele. O centro espírita, a igreja católica, os psicólogos vão dar opinião. É vocês com o amor ali à frente que vão decidir o que é melhor para o filho de vocês. Às vezes é mais de uma coisa, às vezes são 2 tratamentos. Então, um médico, o Dr. João Lourenço, disse assim, ó, na psiquiatria, nada é tão urgente que não possa ser tratada com calma e com segurança. Ele diz, na psiquiatria, e ele diz, nenhum remédio em psiquiatria trata de nada, não vão na causa, são só para amenizar os sintomas, disse seu João Lourenço, um doutor. E eu, puxa, está quase, no fim, quase acabando, vou contar uma história para vocês, e que a gente não faça aquilo, né? Que para o médico a causa da doença é sempre mental, e para o espírita a causa é sempre espiritual, é sempre mediunidade. Não, não pode ser assim. Podem ser os dois, pode ser uma coisa de cada vez, mas nós temos que estar conscientes e indicar e saber.
É muito importante. E a história que eu vou contar é baseada nisso. O Alberto Almeida, aquele grande palestrante, estava num centro espírita e foi levado até ele uma senhora, uma mulher, uma senhora completamente destrambelhada, falando, cuspindo nas pessoas, ele dizia, falando palavrão, ofendendo a todos que chegavam e tentavam dar passe e acalmava a mulher, não tinha jeito, ela agressiva. Chamaram o Dr. Alberto Almeida, que é médico também, e estava no centro espírita. Todos julgando, ela está com o espírito ali, obsessora, atacada. E o doutor começa a conversar, e começa a analisar, começa a atender, e começa a tentar, e fala, ó, vamos encaminhar ela para o pronto-socorro, ela precisa de um psiquiatra urgente. E aí a equipe dos trabalhadores falou, mas doutor, não vai tirar o espírito dela? Aí o doutor Alberto Almeida falou, mas se eu tirar o espírito dela, eu mato a mulher. Porque o único espírito que tem ali é o dela mesmo. O único espírito é o que está encarnado. É ela que está com essa loucura. Não tem nenhum obsessor. O obsessor, se tiver, já deu no pé, porque não está aguentando mais essa loucura. Então encaminharam a mulher ao médico e ela foi tratada. E está muito bem. Então vejam, não há nenhum problema de o palestrante espírita indicar o próprio filho, uma pessoa, um amigo, um pai, uma mãe, a um psiquiatra, dizendo que a causa é algo psicológico, físico. Vamos tratar da mente mesmo. Mas não há nenhum problema também se um médico concordar. Falou, puxa, aqui está fugindo um pouco do que analiso. Foge, é metafísico, vai além dos sintomas que eu observo. Vamos encaminhar a um trabalho mediúnico. E podemos tratar juntos e ver que lado ajuda mais, quem está podendo colaborar mais. Porque para mim interessa a cura do meu irmão, interessa o bem-estar de todos nós. E não em si falar, ó, mais um ponto para a Grifinória ou mais um ponto para a Sonserina. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Para mim é o trabalho da cura, é fazer as pessoas viverem mais e ser mais felizes. Poxa vida, pessoal, o tempo passa rápido, um assunto tão gostoso. Tinha coisas boas a falar aqui para vocês, mas imagino que está bem concluído se nós entendermos assim. Na nossa casa, às vezes a gente fica algum tempo ali, muito tempo sem fazer nada, a cabeça fica meio vazia, começa a escutar uns negócios, umas vozes. Não se preocupa. Pode ser seu próprio pensamento, pode ser um pensamento sugerido. Se for isso, ótimo. Um pensamento bom, aceita. Quem sabe se não é uma boa opinião de um anjo da guarda, uma dica para você, mesmo que lhe pareça um absurdo. Como seria uma boa dica? Ah, faz um curso de inglês. Ah, porque você não sempre quis tocar violão? Aproveita agora. Empresta o violão de alguém, passa bastante álcool gel nele, mas não é passando verniz com álcool tira o verniz, hein? Pega o violão, troca as cordas ali. Ah, aprende a tocar violão online, faz um curso de canto. Não é não, que é isso? Eu tô achando mesmo aqui, eu tô precisando ir num centro espírita. Agora, por exemplo, não dá, mas eu vou fazer uma leitura. O que serve um centro espírita? Para me orientar em estudo, para me receber numa palestra, para me dar um passe. Mas tudo isso eu não posso fazer em casa? Pode. Você pode estudar na sua casa, pode pedir para papai e mamãe te explicar um passe, mas eles não sabem. Falar para ele estender a mão, nem precisava ter mão, mas se quiser estender a mão, fazer igualzinho no passe, no centro, e fazer uma oração toda amorosa para o seu anjo da guarda, para que você doe teus fluidos o melhor que você tem. Ah, e se for mediunidade mesmo, aquelas ostensivas? Se for aquela lá, continua o trabalho, estudando, quando entrar no centro espírita, vai servir as pessoas com o teu dom, com o teu talento, com a tua faculdade que Deus depositou nessa encarnação para você ser feliz. Porque todos precisamos muito uns dos outros. E você é médio, com certeza. É uma rara peça a nosso favor. Agora, trabalhe, produza, trabalhe a qualquer ocupação útil, não se sinta inválido, não deixe a cabeça ficar vazia, porque você não é assim. Você é uma pessoa que pode muito bem ajudar. E se você ouvir tudo isso e falou, puxa, não tenho mediunidade mesmo ostensiva, não estou conseguindo, pode ser que você seja uma pessoa predisposta a ajudar alguém. Conhece alguém que está precisando de uma orientação? Mostra essa palestra para ela. Vai lá conversar com ela, com uma certa distância, com máscara, ou então por internet, conversa, dá uma dica, fala que você ouviu um negócio que você achou interessante. Quem sabe ela não pode dar ouvidos a isso e ser uma pessoa mais esclarecida e pelo menos ajudá-la, pelo menos ser mais feliz. Mas essa é a mensagem que eu queria ter dado a vocês todos, pessoal. Que dentro da casa de cada um de vocês, vocês estejam buscando lá no íntimo algo para melhorar, algo para não ficar ocioso, um jeito de entender que o que Deus determinar, está determinado, Pai, que faça a sua vontade, não a nossa, porque essa é a melhor vontade. Se é para passar pela quarentena, por quantos dias Deus quiser que a gente fique assim, vamos ficar. Vamos fazer de tudo para que a nossa economia
se mantenha estável. Vamos fazer de tudo para que a gente possa se organizar, mas ser melhor a cada dia. E virtude é prática, é repetição, é não abandonar jamais um dia uma oportunidade de servir. E se você puder servir estudando, praticando a mediunidade, mas do jeito correto, entendendo que não tem nada a ver com loucura, entendendo que não tem nada a ver com coisa ruim, e sim oportunidade de trabalho, descobrir, faça isso. Aproveita agora para estudar bastante, para assistir filme interessante, para ver série de coisa interessante, e quando voltar tudo normal, que é só uma questão de tempo, tudo passa nessa vida, a gente volte muito mais bem preparado para pegar um trabalho firme. Pessoal do Chico Xavier, obrigado por mais esta oportunidade. A todos que estão conectados aqui com a gente, achando que uma turma grande, que são meus irmãos. Logo estaremos de volta aí, vamos lá, todo mundo junto. Fica lá. Por isso que não choveu hoje, porque toda quarta que eu vou no Chico, chove. Pessoal, me despeço de vocês. Agradeço demais, peço a bênção de Jesus a todos vocês. Uma energia amorosa a todas as famílias, a todas as casas que estão aqui conectadas, que se abriram para nos receber. Que o Mestre nos abençoe. Que Deus esteja sempre com todos vocês. Que assim seja. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Fiquem com Deus.